Sejam novamente todos muito bem-vindos ao canal do Questionador, e essa vem do Distrito Federal. O Ministério Público Federal pediu a desocupação do Centro de Ensino de Asa Branca lá de Taguatinga e o juiz concedeu, mas a Polícia Militar disse que não tinha condições de cumprir aquela determinação naquele prazo, porque não tinha efetivo e citou algumas dificuldades. Foi quando, de repente, o juiz, incorporando talvez o espírito do Dr. Evil, quem não lembra, aquele arqui-inimigo do Austin Powers, e começou a construir mentalmente algum plano malévolo. Então, ele, através com o intuito de tornar inabitável o lugar para aqueles estudantes, é bom ressaltar que os estudantes já se reuniram e já decidiram desocupar o prédio, ou seja, não existe mais nenhuma ocupação nesse estabelecimento, existiam ali pelo menos umas 65 pessoas, mas o que chama atenção nesse processo todo é que são as atitudes, as deliberações, a decisão interlocutória do juiz. Ou seja, o que foi que ele decidiu? Aí vamos voltar ao Dr. Evil. Ele ficou pensando como fazer para ajudar a polícia militar a desocupar aquele prédio. Então, maldade, maldade, maldade. Então ele disse, não, vamos cortar a energia, a água e o telefone. Mais maldade, maldade, maldade. E de repente ele pensou assim, vamos cortar a alimentação. Não pode chegar alimentos para aquelas pessoas. Maldade, maldade, maldade. Não, vamos fazer com que esses jovens, inclusive crianças que estejam por lá, que eles não consigam dormir. E a gente eu estou autorizando aqui o barulho para que eles não tenham um sono tranquilo. Mais ainda, ele determinou, olha, os parentes, as pessoas próximas não vão poder se aproximar do estabelecimento. Que boa. Gente, é muita maldade. É muita maldade, especialmente porque nós estamos tratando na maioria dos ocupantes. Eu sei que tinham professores, existiam pais de alunos, mas a grande maioria lá eram jovens, eram adolescentes. A gente precisa entender que aí foi desrespeitado o artigo 227 da Constituição Federal, foi desrespeitado o artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitos sites citaram a Lei 9.455 de 1997 e muita gente também citou diversos tratados interamericanos, inclusive da ONU, contra a tortura. É preciso entender que nós estamos falando de jovens, de adolescentes, e mesmo que fossem adultos, o que estava sendo aplicado ou sugerido pelo juiz, autorizado pelo juiz, são táticas que se usa, por exemplo, quando existe um sequestro. Corta-se luz, água, telefone, alimentação, não se deixa dormir. São táticas de guerra, né? São táticas contra o terrorismo. Existem, inclusive, procedimentos semelhantes no manual do FBI. E aplicar isso contra pessoas que estão protestando, por mais que você discorde dessas pessoas, é abusar do Estado Democrático de Direito. E aí eu me lembro de uma frase de Martin Niemöller,
que diz mais ou menos o seguinte, eu dizia mais ou menos o seguinte: quando os nazistas levaram os comunistas, eu não me importei, afinal de contas eu não era comunista. Quando eles levaram os social-democratas, eu nem liguei, afinal de contas eu não era social-democrata. Quando eles levaram os sindicalistas, eu não protestei, afinal de contas eu não era sindicalista. Quando eles levaram os judeus, nem aí, afinal de contas eu não era judeu. Quando eles me levaram, não havia ninguém mais para protestar. No mais, valeu!